Hoje a gente vai falar de ganho de peso, né? Eu sei que provavelmente você está interessado na perda de peso, né? Exatamente o conceito contrário, mas é aquela história, né? Para você combater o inimigo, você tem que conhecê-lo primeiramente. Então, é muito importante que a gente entenda o que faz ganhar peso para que a gente consiga combater especificamente esses fatores e aí sim a gente comece a perder peso ou até previna o ganho de peso, né? Então, o primeiro conceito que eu quero que você entenda é que a energia, ela não surge do nada, né? Então, assim, para que eu tenha um aumento de massa, ou seja, leia-se, um ganho de peso, eu tenho que a energia que eu coloco para dentro é maior do que a energia que eu gasto, tá? Então, o alimento que eu coloco para dentro na forma de energia é maior do que a minha capacidade de gastar, de queimar essa mesma energia, tá certo? Então acaba sendo inicialmente uma conta matemática. Mas na vida real, na verdade, né, no conceito biológico, não é tão simples assim. Então, a partir do momento em que eu começo a ganhar peso, em que eu começo a formar massa de gordura, eu tenho liberação de alguns hormônios e alteração na liberação de outros hormônios que me fazem manter essa massa magra. Então, a partir do momento em que eu ganhei peso, aí eu já tenho outros mecanismos agindo, né, além desse equilíbrio normal de energia, aí eu já tenho outros mecanismos agindo para fazer com que eu continue acima do peso ou até ganhando mais peso. A gente vai falar sobre isso mais na frente, né? A gente vai conversar bastante sobre esses conceitos, conhecer esses hormônios, mas o primeiro conceito que eu gostaria que você entendesse é esse, tá? Então, para eu formar uma massa, né, para eu aumentar uma massa, a energia que eu coloco é maior do que a energia que eu gasto, tá? Então essa é a primeira coisa. Outra coisa importante para a gente entender, o nosso organismo, ele é um potente queimador de energia, queimador de gordura, tá? Então ele tem uma alta potência em queimar gordura. O grande problema é que a gente não permite que ele faça isso, né? Então a gente não o coloca num ambiente favorável à queima de gordura. Como é que isso acontece? O meu organismo, quando eu me alimento, ele utiliza essa energia imediata que eu alimentei, né? Que eu coloquei para dentro. Então, se eu preciso utilizar energia agora nas próximas 2 horas, o meu organismo ele vai imediatamente pegar essa energia que eu acabei de tomar, por exemplo, no café da manhã, certo? O problema é que antes dele terminar de gastar essa energia, geralmente eu já tô colocando o alimento de novo, né? Eu já tô colocando energia de novo para dentro. Então eu não dou tempo do meu organismo ativar o mecanismo de queima de gordura, porque ele só vai ativar o mecanismo de queima de gordura quando ele já utilizou toda a energia que eu acabei de ingerir e aí ele ainda precisa continuar produzindo energia e ele não tem mais de onde tirar. Ele não tá mais chegando alimento, né, pela boca, caindo no estômago e entrando no intestino para cair na corrente sanguínea. Então esse mecanismo não tá acontecendo. Então a partir desse momento, aí ele começa a utilizar a reserva de glicogênio, que é como se fosse uma reserva de glicose que eu tenho guardada no fígado, que é justamente para esses momentos de necessidade. E aí depois que ele esgotou toda essa reserva de glicogênio, aí sim ele começa a queimar gordura, né? Então eu preciso, na prática, o que eu tenho que pensar? Eu preciso começar, talvez, a espaçar mais a minha alimentação, né? Então, aquela história de comer de 3 em 3 horas, foi uma estratégia utilizada no passado, tem a sua importância, né? Não quer dizer que esteja completamente errada, existe forma de emagrecer comendo de 3 em 3 horas, mas atualmente não é vista como uma estratégia mais adequada e mais rápida para perda de peso, né? Então, justamente, hoje em dia se fala muito do jejum intermitente, não estou defendendo nenhuma estratégia nem outra, acho que é importante a gente conhecer todas as estratégias
e a gente entender qual é a que se adequa melhor pra gente, mas o que se entende hoje é que ficar maiores períodos em jejum é uma forma de você ativar a sua queima de gordura, de você fazer com que o seu organismo ative o botão da queima de gordura. Para você conseguir chegar nesse grau, né, de queimar a gordura, você precisa primeiramente quebrar uma crença que é muito frequente, eu vejo muito isso no consultório, as pessoas acreditando que vão passar mal se não se alimentarem regularmente a cada 2, 3 horas, né? Então a gente precisa entender que o nosso organismo ele tem uma proteção muito grande para não nos deixar faltar a glicose, porque o nosso organismo, no final das contas, ele funciona à base de glicose, né? Todos os alimentos acabam sendo transformados para glicose, que é a forma que o cérebro utiliza de energia para poder funcionar, né? Que é um dos nossos órgãos mais especiais, mais importantes, tá? Então, até que a gente de fato precise ingerir alguma coisa para o organismo não parar de funcionar, o nosso organismo tem muitas e muitas e muitas estratégias para se manter bem, tá? E uma dessas estratégias é exatamente a queima de gordura, né? Que ela acontece, lembrando, depois que eu já usei a minha reserva de glicogênio. Então, muitas pessoas comem toda hora com medo achando que o organismo precisa daquele monte de comida, né? Então, às vezes, você até perde a noção de fome, de saciedade, você se desliga dos seus sinais internos de fome e saciedade por uma crença que você tem na cabeça, achando que realmente o seu organismo precisa comer toda hora, porque senão ele vai parar de funcionar por algum motivo, tá? Então, a gente precisa confiar no nosso organismo, entender, saber, isso é comprovado, né, através de vários estudos, o organismo, ele funciona muito bem em períodos de jejum, tá? Então, ele tem artimanhas, ele tem artifícios para se manter funcionante, mesmo que a gente não faça ingestão de nenhum alimento, tá certo? Então, esse é o primeiro, a primeira crença que você tem que quebrar na sua cabeça, tá? Quando você fica um período longo sem se alimentar, então ele começa a ativar esses mecanismos de queima de gordura, tá certo? E aí sim é quando você começa a emagrecer, tá? Uma outra estratégia é você contabilizar em 24 horas quanto de energia você gasta. Isso é possível ser feito com a análise da taxa metabólica basal ou taxa de metabolismo basal. Existem exames que mostram isso pra gente, tá? Então, você vai saber quanto de energia você gasta e ali nas 24 horas você vai distribuir a sua alimentação para que você coloque menos energia do que você gasta, tá? Isso é uma outra forma de fazer. E aí é possível fazer de 3 em 3 horas? É possível, tá? Então, são estratégias diferentes. Um bom exemplo disso que eu tô falando é o período noturno, né? Então, durante a noite, a gente dorme, a gente não se alimenta. Então, vamos supor que a gente durma 10 horas da noite e acorde 6 da manhã. Então, a gente dormiu durante 8 horas. Olha aí, eu fiquei 8 horas sem ingerir absolutamente nada, né? Se eu dormir realmente, se eu não assaltei a geladeira, por exemplo, de madrugada, então se eu realmente dormi essas 8 horas, eu não me alimentei. E aí o organismo, ele começa a ativar esses mecanismos, né? Então, se eu não tô tendo alimento, que a gente chama, né, alimento exógeno, se eu não tô tendo energia de forma exógena, ou seja, se eu não tô comendo, o meu organismo começa a liberar alguns hormônios que vão estimular o meu glicogênio, que é, lembrem, a minha reserva de glicose, a liberar
essa glicose. E aí eu começo a utilizar a glicose da minha base lá de glicogênio, é como se fosse a minha poupança, né? Então eu recebi o meu dinheiro, vamos supor que eu recebi meu salário, R$ 1.000, né? Um salário mínimo, usei esse meu salário todo até o dia 20 do mês, e aí eu tenho 10 dias ainda para sobreviver e eu não tenho mais dinheiro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha poupança e aí eu vou começar a usar o dinheirinho da minha poupança. É exatamente isso que o organismo faz, né? Então a nossa poupança é como se fosse essa nossa reserva aí de glicogênio. Então o organismo começa a usar a reserva de glicogênio. Terminou a poupança, acabei todo o meu dinheiro da poupança, eu vou precisar pedir dinheiro emprestado. Então, essa analogia é para a gente entender. O organismo usou todo o glicogênio, ele começa a queimar o quê? Gordura, tá? Então, é aí que ele começa a queimar gordura, tá certo? Então, assim, vamos ter isso na cabeça para a gente entender que a gente, de uma maneira geral, precisa diminuir a quantidade de alimentos no dia e talvez espaçar mais as nossas refeições. Existem estratégias para que isso seja feito sem que a gente passe fome, né? A ideia não é passar fome, a ideia não é passar mal, a ideia não é ficar frustrado porque não pode se alimentar, não é essa a ideia. A gente quer aqui, na verdade, quebrar totalmente a mentalidade de dieta. Eu não quero que você fique com a mentalidade estou de dieta, preciso fazer dieta. Não, né? São estratégias que são aplicáveis ao dia a dia, são totalmente aplicáveis e aplicáveis de forma bem tranquila para que você possa aos poucos ir mudando o seu hábito, mas para você mudar o hábito você precisa primeiro mudar algumas crenças que você tem, algumas coisas nas quais você acredita que na verdade estão te bloqueando de ter um sucesso no emagrecimento. E o contrário disso que eu expliquei também é verdade, né? Então, quando eu tô ingerindo alimento toda hora, comendo a cada 1 hora, 2 horas, toda hora tô beliscando, então esse excesso de nutriente, ele, depois que eu já utilizei ele para a energia imediata que eu preciso, ele começa a ser guardado primeiro na forma de glicogênio. Então, olha, é o processo inverso, né? Então, eu começo a armazenar na forma de glicogênio, então é como se o meu dinheiro da poupança sobrasse. Nossa, esse mês foi atípico, esse mês o meu dinheiro conseguiu sobrar. Então, eu vou lá e jogo ele para a poupança, ou seja, jogo para minha reserva de glicogênio. Nossa, mas a minha poupança já tá cheia e eu continuo com dinheiro. Então, esse dinheiro eu vou investir, ou então eu vou pagar quem eu devia. O que é isso? Aí sim ele começa a armazenar na forma de gordura, tá? Então, quando eu começo a engordar, significa que eu já comi muito a mais do que o meu organismo precisava. Então ele já utilizou como energia imediata, ele já guardou na forma de glicogênio e agora ele tem que guardar na forma de gordura, porque ele já ultrapassou a capacidade de guardar na forma de glicogênio. Então são sempre 3 passos, né? O primeiro, energia imediata, o segundo, base de glicogênio, reserva de glicogênio, e o terceiro, gordura, tá? Então armazenei tudo que eu podia na forma de glicogênio e começo a armazenar na forma de gordura. E aí, esse armazenamento na forma de gordura, ele é teoricamente infinito, né? Então, se eu como, eu começo a armazenar gordura, 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 gordura. E aí, o que vai mudar é, algumas pessoas têm grande capacidade de armazenar esse excesso na forma de gordura subcutânea. O que é a gordura subcutânea? Aquela gordura do braço, da coxa, do quadril. Então, assim, essa grande capacidade de armazenar gordura subcutânea, ela pode ser boa por um lado e ruim por outro, tá? Ela é ruim porque eu vou engordando, né? E ninguém gosta de ser gordo, ninguém quer engordar. Mas ela é boa porque depois de engordar muito é que aí eu começo a armazenar o segundo tipo de gordura, que é a chamada gordura visceral, que é a gordura abdominal ou central, né? Aquela da barriga. Então,
essa gordura é a mais perigosa. Quando eu começo a armazenar essa gordura, ou seja, quando eu começo a perceber que a minha barriga tá crescendo, aí significa que eu estou em maior risco de desenvolver as doenças associadas à obesidade, as doenças metabólicas associadas à obesidade. Por exemplo, diabetes é a mais clássica, hipertensão arterial e problemas de colesterol, tá? Então, depois que eu armazenei toda a minha gordura subcutânea, eu começo a armazenar gordura visceral. Tem gente que tem uma pequena capacidade de armazenar gordura subcutânea e já de imediato começa a armazenar gordura visceral. Então, só para ficar mais simples, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa A tá ganhando peso e ela demorou 1 ano para acumular gordura subcutânea, e aí no segundo ano ela começa a acumular gordura visceral. E a pessoa B demorou 3 meses acumulando gordura subcutânea, e aí já no 4º mês ela começa a acumular gordura visceral. Então, essa pessoa B provavelmente vai ser mais magra, quer dizer, menos obesa do que a pessoa A, mas essa pessoa B já vai ter diabetes, por exemplo, né? Então já vai ter alguma doença metabólica porque ela já começou a acumular gordura visceral. Então é por isso que a gente diz que a gordura visceral é a mais perigosa, né? Então além do peso, quer dizer, não é só pesar. Além do peso, é importante que a gente entenda, conheça a gordura visceral do indivíduo. A gente pode fazer isso, por exemplo, através da medição da barriga, da cintura, que a gente chama, né? A medição da gordura abdominal, tá certo? Então, são parâmetros aí pra gente entender o estado de saúde do paciente e estimar as complicações metabólicas. E por que a barriga começa a aumentar? Porque aquela gordura que está sendo armazenada, e lembre, essa gordura ela vem do excesso de nutrientes, do excesso de comida, tá? Então essa gordura que está sendo armazenada, ela não encontra mais espaço para preencher, ela não encontra mais espaço para se armazenar, né? Para se esconder ali. Então ela começa a ser acumulada nas vísceras, é isso mesmo, nas vísceras, nos nossos órgãos internos, tá? Então, no fígado principalmente é um forte local de acúmulo de gordura visceral, mas também no pâncreas, no coração, no rim. Então, assim, vários órgãos começam a ser envolvidos por gordura. Então, esse é um estado já avançado do ganho de peso, né? Avançado do acúmulo de gordura. E essa gordura, ela começa a atrapalhar as funções dos nossos órgãos, tá? Então, isso é bastante perigoso e é um estado, a gente tem que entender isso como um estado já avançado de acúmulo de gordura. Então veja só todos os passos que o indivíduo já ultrapassou para que ele já comece a acumular essa gordura visceral, tá? Essa capacidade de acumular gordura, ou na forma de subcutânea, ou na forma de visceral, ela é geneticamente determinada, certo? Mas assim, vamos quebrar outra crença de que a minha genética não me favorece. Isso só vai acontecer, eu só vou ter essa especificidade de acumular gordura abdominal ou subcutânea se eu exceder a alimentação, se eu exceder a minha necessidade, a necessidade do meu corpo de nutrientes, certo? Então, o nosso comportamento, ele é determinante, tá? O nosso comportamento, ele acaba nessa situação sendo mais importante do que a nossa genética, certo? A gente precisa começar a se responsabilizar pelas coisas que acontecem com a gente, né? Inclusive em relação à nossa saúde. Claro que tem doenças que são predominantemente genéticas, né? São determinadas pela genética, mas eu diria na atualidade que são a minoria. Então, assim, a maior quantidade de doenças que a gente vê, né, acometendo os indivíduos hoje, principalmente doenças metabólicas, que são as doenças que o endocrinologista trata, o principal gatilho
é o comportamento. Então é importante a gente ter isso na cabeça, a gente entender isso, porque a partir desse conhecimento a gente tem até maior estímulo e maior motivação de cuidar do nosso comportamento, de entender por que a gente está tendo determinado comportamento e pensar como que a gente pode modificar isso para ter um comportamento que me leve a uma vida mais saudável.